Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a psicologia quando ela surge formalmente. Até agora a gente já percorreu um caminho da psicologia associada à filosofia, porque como vocês puderam ver, os pensamentos psicológicos, os pensamentos que possibilitaram a formação da psicologia se deram a partir da filosofia. E agora nesse momento em que a gente falou no último vídeo, né, de empirismo, o empirismo ele traz uma nova tendência do positivismo, da testagem, da experimentação e de uma consequente associação do estudo do humano aos estudos das ciências naturais. Então a gente vai ter a psicologia começando a se desenvolver a partir dos estudos associados à psicofisiologia. A psicologia surgindo formalmente. Ela vai ter alguns antecedentes da fisiologia que vão ser muito importantes. E um deles vai ser o Fichtner e o outro o Weber. Eles vão se juntar porque um vai se apoiar na teoria do outro, são de que os estímulos, a percepção, aliás, aumenta numa progressão aritmética, enquanto o estímulo varia em progressão geométrica. A importância disso, primeiro de tudo, é que a gente conseguiu mensurar um fenômeno considerado mental e que contribui para que a psicologia, então, possa fazer parte do que é ciência, se ela é passível de mensuração. Mas eu vou usar o exemplo aqui do livro para vocês entenderem o que quer dizer. A gente vai sentir uma diferença de intensidade na iluminação de 100 para 110 e a gente vai sentir a mesma diferença quando a gente aumentar a iluminação de 1000 para 1100. Ou seja, de 100 para 110 só aumentou 10 e de 1000 para 1100 aumentou 100. É muito diferente, mas a nossa percepção de aumento é a mesma. Por isso, a percepção aumenta em progressão aritmética e o estímulo varia em progressão geométrica. Com essa contribuição, a psicologia pode ser mensurada, a psicologia pode ser formalmente constituída. Então, o Wundt vai ser o fundador da psicologia, ele vai ser considerado fundador porque ele vai formalmente construir um laboratório de psicologia, não como uma área da fisiologia, não como uma área da filosofia, mas de psicologia. E ele vai ser considerado de fato, assim, formalmente nomeado como psicólogo, o primeiro nomeado a psicólogo. E ele vai estar ali na Alemanha, em Leipzig. E a Alemanha, diferente de outros países da Europa, vai ser um país que já está com estudos experimentais avançados, e é por isso que vai ser possível que esse conhecimento seja produzido na Alemanha. A psicologia vai surgir a partir de uma psicologia experimental. Então, totalmente alicerçada na noção, né, do empirismo, na noção do positivismo, que fazia totalmente parte do Zeitgeist do momento, que é um termo, uma palavra em alemão que quer dizer o espírito cultural daquelas pessoas, assim. Quais são as produções humanas? Isso envolve vários aspectos, né? As produções de trabalho, de arte, de literatura, enfim, como aquelas pessoas viviam. Vai utilizar o método da introspecção, que é um método que não surge com ele, esse método já existia desde Sócrates, e ele foi utilizado na física e também na fisiologia para estudar alguns fenômenos, que é basicamente a observação da experiência consciente. Como disse, o método ele vai surgir a partir de Sócrates, mas o Wundt ele vai trazer a sua contribuição para o método, que vai se aproximar muito mais dos estudos de Fichtner sobre psicofísica, porque esse método ele vai estar num cenário experimental e de certo controle. Esse método ele vai ter algumas regras, o método do Wundt, que é produzido no laboratório de Leipzig. Como ele tem algumas regras, o observador precisa ser treinado. Ele precisa saber quando ele dá início ao processo e nesse início ele precisa estar com atenção e concentração total
e ele precisa repetir aquela observação várias vezes. Além disso, o cenário deve ser variável, passível de modificações, de inserção de novos estímulos, basicamente controlado, né? Para que pudesse se estabelecer uma observação. E quando a gente fala também de método, a gente está falando de um método que está situado naquela realidade daquela época, que basicamente é influenciado pelo positivismo. Então, ele precisava ser um método científico, uma ciência neutra, passível de mensuração, de comprovação, objetiva, cumulativa e que se fundamentasse em experimentos e pesquisa, porque ela surge então como uma área que é muito parecida com as ciências da natureza, já que a psicologia agora é uma ciência própria, ela vai ter algumas características importantes que vão se dar, que é um método próprio, que vai se diferenciar extremamente da filosofia, né, que a psicologia vai começar a ter um próprio método. Vai ter um objeto de estudo determinado, então a gente, nessa época, está determinando aqui o objeto de estudo, os fenômenos mentais, e a concepção de fenômenos mentais geralmente era a percepção, a sensação, a atenção, a memória, a aprendizagem. Ela vai ter um campo de estudo definido e esse campo vai começar a produzir conhecimento. Finalizo o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado e eu quero muito que vocês deem um feedback.